Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Norma e esse é o nosso cantinho de interagir, meu e seu. É um momento em que temos para conversar, né, bater um papo sobre a língua portuguesa. Às vezes achamos assim tão complicado, né, na abordagem de certas palavras. Norma, nos vídeos anteriores, até parece que nós falamos de uma forma assim, toda errada. Não é, né? A fala e a escrita. Tem um autor muito bom, eu gosto muito dele. É o autor Marcos Banho. No livro Preconceito Linguístico, ele faz essa abordagem, né? Ele comenta sobre isso. Foi o que você disse? Ocorreu uma comunicação? Houve o entendimento? Então você não falou errado. Ocorreu foi uma inadequação da forma escrita para falar, para a forma de falar, né? A pronúncia, né? Como eu coloquei nos vídeos anteriores, quando usamos rúbrica, rubrica, mortandela, mortadela, você entende, mas na fala a gente percebe que na pronúncia há inadequações, não é? Apenas isso. A gente perceber as inadequações que cometemos no dia a dia e que vamos cometer sempre, consciente ou não. Às vezes até consciente, porque você sabe a pronúncia de uma palavra e acabamos pronunciando de outra, não é? Olha só a fala, os marcadores da fala, não é? Então a fala, ela é livre. Nós usamos muitos marcadores, ela é livre. Já a escrita, ela é engessada. A escrita, ela é mais condensada. Ela está voltada para a norma padrão. Então, ela vai nos engessando aos poucos. E a fala não, a fala é livre. Agora, é importante que saibamos a pronúncia correta. Porque se alguém resolver corrigir a gente, você diz, não, eu sei. Vem cá, você disse isso correto? Não. Eu sei que a forma é essa, mas saiu, escapuliu dessa forma porque, pela gramática internalizada, eu utilizei ou utilizo no meio em que eu vivo, né? Os meus familiares, com o meu grupo de amigos, eles pronunciam dessa forma, então eu acabo internalizando e pronunciando, mas eu sei que não é desta forma, é desta outra forma, ok? Observem bem que nos meus vídeos eu coloco 3 blocos. O primeiro, essa introdução, né? Essa fala assim bem mais despojada, bem menos articulada, né? E mais voltado para um bate-papo bem informal, bem assim, olho no olho. No segundo bloco já é o desenvolvimento, trabalhando já a argumentação através dos elementos que introduzem a argumentação. E no terceiro bloco é um saber aleatório, que nos vídeos anteriores e neste ainda, eu estarei utilizando a pronúncia, né? Marcadores da fala ou a própria palavra pronunciada de formas diferentes, né? E com uma espécie de conclusão, fechando o vídeo com esse saber aleatório. Então ainda estaremos nesse vídeo falando sobre a língua portuguesa. Trabalharemos, vou retomar o acento agudo, o grave e o prosódico, ok? Até me pediram para falar um pouquinho mais sobre o acento prosódico e nesse vídeo então eu vou mostrar vou procurar ser muito clara para que vocês percebam essa diferenciação. Porque no vídeo passado eu coloquei propositadamente entrelaçando, né, o acento agudo e o acento grave. Várias vezes eu falei sobre a palavra pudico, que não tinha acento grave, mas tinha acento prosódico. Depois eu falei que não tinha acento agudo, mas tinha acento prosódico. Foi proposital essa confusãozinha do que é acento agudo, o que é acento grave? A palavra tem acento agudo ou é acento grave? Como é que é isso? Aí eu vou fazer um esclarecimento sobre isso no terceiro bloco, ok? E o vídeo vai ser mais ou menos de uns
20 minutos a 25 minutos. Então, eu espero que você fique, assista tudo e depois comente, deixe no comentário para mim o que você pensa, né? Como usuário da língua portuguesa, ninguém melhor do que você para reclamar, elogiar, dizer o que pensa, ou até algo que aconteceu com você. É um espaço para a gente desabafar, bater aquele papo e deixar alguns alertas sobre a nossa língua, ok? Então, vem comigo, agora para o segundo bloco, tá? Em relação ao elemento coesivo, a conjunção se, né, que vai indicar aí, vai introduzir uma condição, ela traz toda uma argumentação em relação a isso e nos traz até apreensão. Quando alguém diz assim para você, olha só, eu faço isso com uma condição, você já espera, que condição é essa? Certo? Então, tem alguns elementos que introduzem uma condição na frase. E quando você já percebe a condição, torna-se muito mais fácil essa compreensão, esse entendimento. Observem aqui, eu vou colocar aqui o versículo também para vocês, que diz exatamente assim: se pedirem algo ao Pai, Ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Se encontra no livro de João, capítulo 16, versículo 23, parte B. Então, é percebido com muita clareza quando é apresentada a condição. E qual é a condição? Pedir alguma coisa ao Pai. Você tem que pedir ao Pai para receber. E para você receber, e Ele vai dar para você, se você pedindo em nome de Jesus, né? Em meu nome. Então, esse elemento, ó, duas letrinhas só, SE. Não, mas aí vai indicar uma conjunção. A gente tem que ter cuidado, porque o se, ele pode ter outras funções, né? Como partícula passivadora, que a gente vai falar sobre isso depois, em outros vídeos, como índice de determinação do sujeito. Ele tem outras características. Agora, como argumentador, né, como elemento que introduz uma argumentação, e essa argumentação é uma condição imposta ali, ele vem no início. Norma, eu já percebi que esse elemento, ele vem sempre no início. Não, ele pode vir também no meio. No caso aí, a subordinada vem primeiro e a principal depois. Mas pode acontecer da principal vir primeiro e a subordinada depois. Sem problema nenhum. Esse se eu também posso trocar para caso. Caso isso aconteça, também sem problema. Observem, se eu posso colocar também no meio essa conjunção. Se eu disser assim, Ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome, se pedirem algo ao Pai. Certo? Esse Ele é Deus. Então, Deus dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome, se pedirem alguma coisa a Ele, ao Pai. Certo? Então, é como eu falei anteriormente, o pedir pedir e receber. Quem pede, sempre pede com essa primeira intenção de receber. Alguém pede alguma coisa não querendo receber? Não. Você pede querendo receber, não é mesmo? Não é isso? Você pede algo com a intenção de receber. Tu presta bastante atenção aí. Se pedirem algo ao Pai, Ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Então, a não perder essa oportunidade, né? Ficou bem claro? Com essa conjunção condicional, se, ela vem trazendo claramente uma condição entre uma coisa e outra. Se você pedir ao Pai Celestial algo, Ele dará, Ele dará tudo em nome de Jesus.
ok? Agora, nesse próximo bloco, nós vamos ver também palavras que você utilizando, né, com a tonicidade certa, ela também tem mais clareza, é óbvio. Mas aqui, nesse momento, é trabalhar os elementos que vão introduzindo uma argumentação na frase. Em breve, nós vamos falar de outros elementos que indicam uma conformidade, que indicam uma finalidade para algo, que indicam uma concessão, uma consequência, uma marca temporal. Né? Então, é perceptível na conjunção essa introdução de algo condicional para acontecer, né? Que virá acontecer. Então, se pedirem algo ao Pai, Ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Meu, um pronome possessivo adjetivo, que indica aí em meu nome, em nome do Senhor Jesus. Ok? Vem comigo para o terceiro bloco. Em relação à acentuação das palavras, nós temos acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o acento agudo e o acento grave, ok? E as pessoas confundem muito isso. Eu mesma, no último vídeo, eu coloquei, como eu já disse, para que vocês pudessem perceber e até colocar lá nos comentários para vocês qual é a diferença entre o agudo e o grave. Nós usamos acento agudo para marcar a tonicidade de uma vogal em uma sílaba, ok? Então, o acento agudo nós utilizamos assim. Já o acento grave nós utilizamos assim. O grave nós utilizamos para, quando ocorre crase, para unir a preposição mais a artigo. As pessoas costumam dizer assim, Norma, essa frase aqui, o A leva a crase? O A é craseado, leva a crase? Olha só, o nome do acento não é crase, o nome do acento é grave. Leva acento grave quando ocorre a crase. E a crase é o quê? Nada mais que a junção de a preposição mais a artigo. Quando eu digo eu vou à piscina, eu não digo eu vou à piscina. Quer testar? Eu vou ao teatro. Se eu vou ao teatro, então quando eu digo eu vou ao teatro, eu tenho o que aí? Preposição a mais o artigo o. Então houve uma combinação de preposição. Quando eu digo eu vou à piscina, eu não vou colocar dois ais, duas letras, duas vogais a, que não são duas vogais. Mas pensando, a, são duas vogais, Norma? Não. Eu tenho a preposição a, porque o verbo vai, verbo ir, quem vai a algum lugar. Indica movimento, é dinâmico. Então, eu vou à piscina. Então, eu tenho a preposição mais a artigo. Para não colocar a preposição mais a artigo, eu coloco um a só com o acento grave. Ok? E o acento prosódico, Norma? O acento grave e o acento agudo já ficou bem esclarecido? Acento agudo eu uso nesta forma e é para a tonicidade de uma vogal, né? Dentro de uma palavra, a sílaba tônica. Costumamos falar assim, qual é a sílaba tônica? Não é a sílaba tônica, é a vogal tônica. Aí, como ela está em uma sílaba, nós chamamos sílaba tônica. Mas quem é tônica, quem tem a força maior, vamos dizer assim, átona e tônica. Tônica é a vogal mais forte, que você fala com uma força maior, certo? Em relação ao prosódico, todas as palavras têm acento, ou seja, tem uma marca de tonicidade, uma marca de ser mais forte. Agora, não tem o gráfico. Por quê? Nada justifica ser uma proparoxítona, tonicidade na antepenúltima sílaba, ser uma paroxítona, tonicidade na penúltima sílaba, ou ser uma oxítona, a tonicidade na última sílaba. Mas existe uma regra que vai demandar, vai dizer se você tem aí
o acento gráfico ou não, né? Então, eu tenho que observar as regras de acentuação. Quando ela é para o paroxítona ou oxítona, tem uma regra que diz se ela leva o acento gráfico ou não. Mas tem hora, por exemplo, tem hora que não. Por exemplo, boneca. Tem acento gráfico? Não tem acento não, Norma. Tem. Norma, boneca não tem acento. Ela não tem acento gráfico. Mas ela tem acento prosódico. Você não fala boneca, porque senão a tonicidade seria no O. E levaria acento gráfico, porque toda palavra para o paroxítona é acentuada. Você não pronuncia bonecar, porque se fosse assim, levaria acento gráfico, no A, porque toda palavra oxítona terminada em A é acentuada. Mas a tonicidade, olha, boneca, a tonicidade está no E, né? Então, como a tonicidade está aí na vogal E, seria, se fosse acento gráfico, seria um agudo. Mas aí não tem acento gráfico. Por quê? Porque é uma palavra paroxítona e palavra paroxítona terminada em A não é acentuada graficamente. Mas ela tem uma vogal que é tônica. Qual é a vogal tônica na palavra boneca? É o O? Não. É o A? Não. É o E. Como é? Não, nenhuma das regras de acentuação coloca um acento gráfico, né? Pontua, diz que a palavra tem acento gráfico, nenhuma regra dá embasamento para isso, então ela não tem acento gráfico, mas ela tem acento prosódico, porque a tonicidade está na vogal, aí no caso é boneca, na sílaba né, mas a tonicidade é na vogal, não é? Ficou bem entendido agora a diferença entre acento agudo, acento grave e acento prosódico? Ok? Então, deixa o like. Deixa o like se você entendeu bem. Se você não entendeu, deixa nos comentários. Eu fiquei com dúvida ainda nisso, Norma. Ok? E se não é inscrito no canal, se inscreve. Toda quinta-feira nós estaremos aqui, nesse cantinho, para interagirmos. E só há interação se você deixar alguma coisinha nos comentários, alguma coisa que eu possa responder, tá? Então, eu espero você aí com um comentário, ou com a sua inscrição, com o seu like. Aguardo você, quinta-feira que vem. Combinado? Tchau. Beijo para todos.